Na aula de hoje nós vamos estudar o conceito de views. Uma view é como uma tabela virtual criada a partir de uma consulta SQL. Quando usamos o nome de uma view em um comando select, o banco de dados executa a consulta associada àquela view e retorna os dados como se fosse de uma tabela. Por exemplo, aqui no relacionamento entre employees e dependents, em vez de usar o join sempre que precisamos dos dados de ambas as tabelas, nós podemos criar uma view para simplificar as consultas. Isso torna o nosso trabalho muito mais eficiente. Então as views elas oferecem diversos benefícios, como por exemplo nós podemos simplificar as consultas complexas. Então em vez de repetir consultas complicadas, nós armazenamos a lógica em uma view e consultamos ela de forma simples. Então a sintaxe da view ela é bastante simples, nós podemos apenas fazer um select, column list, a partir de uma view que criamos. Então aqui dentro dessa view pode ter um select bastante complexo, mas utilizando só o nome da view, nós simplificamos essas consultas. Nós podemos também fazer a segmentação dos dados. Então aqui o 1 seria simplificar as consultas, o 2 seria segmentar os dados. Então nós podemos criar views específicas para grupos de usuários, por exemplo, com uma view que exibe apenas os salários dos funcionários do departamento financeiro. E outro benefício seria com relação à segurança. As views ajudam a proteger os dados. Podemos restringir o acesso a tabelas principais e permitir que os usuários vejam apenas os dados necessários utilizando as views. Então, para criar uma view, nós utilizamos o comando createView e logo após o nome que queremos dar para a view. Então, vou chamar essa view de Employee Contacts, depois usamos um as. E aqui dentro vem um select normal. Então, por exemplo, esse select aqui ele está trazendo o primeiro nome, o último nome, o e-mail, o telefone e o nome do departamento dos empregados. Nós estamos fazendo então o join da tabela de employees com a tabela de departments através da chave department ID e ordenando pelo first name. Então, se eu selecionar apenas esse select, eu não estou criando a view ainda, nós temos este seguinte resultado. Nós temos a lista de todos os empregados e os seus respectivos departamentos onde eles trabalham. Agora eu vou criar a view. Então eu seleciono aqui o Create View, select e rodo o script. Então a view ela foi criada. Aqui especificamente no banco de dados do PostgreSQL nós temos uma seção aqui para as views criadas. Então essa é a nossa primeira view que estamos criando. Então agora veja que para utilizar a view basta fazer um select, eu vou botar um asterisco from o nome da view que criamos, Employee Contacts. Rodando a consulta, nós temos exatamente o mesmo resultado desse select aqui. Então essa consulta é um pouco mais complexa, pois estamos utilizando o inner join. Aqui com a view, nós apenas fazemos um select asterisco, ou podemos também selecionar as colunas que queremos da view Employee Contacts. Aqui nós queremos a view com exatamente os mesmos nomes das colunas das tabelas envolvidas aqui nesse select. Mas nós podemos renomear as colunas ao criar uma view. Então, por exemplo, eu posso criar uma view chamada Payroll, onde eu especifico aqui o first name, last name, job e compensation. E aqui está o select da view. O select da view está fazendo uma ligação com a employees e a jobs. E nós estamos trazendo o primeiro nome, o último nome, o job title e o salário dos funcionários. Então, esse job title ele está aqui dentro da tabela de jobs. Se formos ver aqui na estrutura da tabela, nós vemos que nós temos uma coluna, então, job title. As outras informações, first name, last name e salary, elas estão presentes na tabela aqui de employees. Mas veja que nós estamos mudando o nome, então, de algumas colunas. Aqui o first name e last name, nós estamos usando o mesmo. Aqui, em vez de utilizar job title, a view ela vai referenciar essa coluna como sendo job. E aqui, ao invés de usar salary, a view ela vai referenciar o nome como compensation. Então, por exemplo, aqui vamos rodar apenas o select para ver se ele está correto. Nós rodamos e temos então o nome e sobrenome, o título da função desse empregado e o seu salário. Agora, se eu criar a view, nós vamos ver que a view foi criada com sucesso e eu posso fazer um select novamente, asterisco from payroll, que é o nome da view que nós criamos, e veja então que ela trouxe os dados, mas utilizando o nome das colunas que nós modificamos. Então, job para o cargo do funcionário, em vez de ser salary, nós utilizamos aqui o nome compensation.
Se nós precisarmos alterar uma view que já foi criada, como por exemplo adicionar ou remover novas colunas, nós podemos utilizar o comando create or replace view. Então vamos dizer que nós queremos modificar essa view que já foi criada, payroll, para adicionar uma coluna department. Nós podemos fazer o seguinte comando, um create or replace. Então se ela já existir, o SQL ele vai trocar então o código da view anteriormente criada por este novo. Então a mudança que eu estou fazendo aqui é adicionar o nome do departamento onde o empregado trabalha. E a consulta ela é um pouco mais complexa, pois ela envolve 3 tabelas. Nós temos a Employees, a Jobs e a Departments, que é da onde vamos buscar então o nome do departamento. Eu posso rodar essa consulta aqui antes de fazer a criação da view para garantir que está tudo correto. Ela retornou com sucesso. E agora posso fazer o Create or Replace View, Payroll. Aqui nós cometemos um erro, nós temos que manter o mesmo nome no caso aqui da view que nós criamos. Nós estamos apenas adicionando o department, mas na view anterior nós havíamos definido que a coluna salary passaria a se chamar compensation, então nós temos que manter essa consistência. Então basta rodar aqui novamente o create or replace. Então, neste caso aqui ele continua dando erro, pois essa coluna nova que nós estamos adicionando, ela deve ser colocada aqui ao final. Então se você precisar recriar ela e manter a ordem das colunas, nós vamos ter que fazer um drop view, que nós vamos ver em seguida. Então esse department name ele tem que ser aqui a última coluna. Então para adicionar novas colunas, elas só podem ser adicionadas ao final. Nós estávamos tentando inserir uma coluna no meio das outras, então o banco de dados aqui do PostgreSQL ele não permite isso. Então se eu rodo aqui a consulta, agora ele vai criar a view novamente. Então se eu seleciono aqui um select asterisco from payroll, nós temos as mesmas informações desse select anterior. E se quisermos mudar a ordem aqui, nós podemos, nas colunas, podemos fazer um first name, last name, job, department e botar o compensation, que é o salário no final. Então nós podemos fazer desta forma aqui, que nós temos a mesma informação com as colunas ordenadas da forma que nós quisermos. Mas nós também podemos criar essa view novamente, mas antes disso nós temos que excluir a view do banco de dados. Para isso, então, basta dar um drop view e o nome da view. Então eu rodo aqui, a view ela foi excluída do banco de dados, podemos dar um refresh, ela não está mais presente. E aqui então, se nós quisermos mudar a ordem agora, eu posso botar aqui o compensation ao final, e mudar aqui o salário para ser a nossa coluna compensation da view. E posso rodar o create or replace novamente, que a view foi criada com sucesso. Agora se eu dou um select asterisco, então agora nós temos as colunas exatamente na ordem que ela foi definida no momento da criação da view. Até a próxima aula!